A gente pode iniciar. Gravando. Ok, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos ao nosso último encontro online dessa primeira edição. Talvez a segunda edição a gente faça presencialmente, quem Amém. sabe, né? Eu queria agradecer, então, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos no nome do nosso Senhor Jesus. Esse é o intuito desse encontro. Eu gostaria de pedir que a presbítera Grazi orasse e consagrasse esse momento ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, por mais esse encontro de intercessores e nós somos gratos, Pai. Hoje, de forma muito especial, onde falaremos de gratidão, nosso coração se alegra de podermos nos disponibilizar, de estarmos aqui, de conseguirmos vencer as barreiras que nos atrapalham no dia a dia para ouvir da Tua palavra, aprender de Ti. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja plantando no coração daqueles que ainda não se sentiram motivados ou que tiveram algum problema em estar aqui, que o Senhor esteja motivando, Pai, que o Senhor esteja mexendo com essas pessoas de alguma forma para trazê-las a encontros como esse. Te pedimos que seja com a Ana Cecília, que ela fale aquilo que vem de Ti, que ela transmita a Sua palavra verdadeiramente e que possamos aprender, Pai, a mais ainda ser gratos a Ti. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como de praxe, nós vamos ter o primeiro momento de ensino. E hoje à noite nós temos, para fechar esse tempo de encontros com chave de ouro, nós temos a pastora Ana Cecília. A Ana Cecília é formada em teologia pelo Seminário da Igreja de Deus. Ela fez a reciclagem acadêmica dela junto à IPI do Brasil, no Seminário Teológico de Fortaleza. Ela já pastoreou como auxiliar a IPI de Vila Nova, a quarta IPI de Anápolis. Ela já foi pastora titular, já me antecedeu aqui na segunda IPI de Anápolis. E hoje ela é auxiliadora também do pastor Leosmar, que já esteve aqui, né, nos ensinando, e junto a ele lá em Serranópolis. Ela é casada com o seu José Afileno, mãe do Efraim. Ela tem 2 enteados, que é a Giovana e o Everson Lucas. E eu perguntei para ela se ela gostava, se ela tinha alguma comida favorita. Ela falou que não tem nenhuma comida favorita. Então, você que está nos assistindo essa gravação aí de Serranópolis, quiser chamar a pastora para comer na sua casa, faça qualquer coisa, menos algo amargo. Ela não gosta de nada que é amargo, tá? Então, nem guariroba, nem jiló, nem pequi, esse tipo de coisa não faz, o resto vocês podem ficar à vontade. E eu perguntei para ela qual era o hobby, o que ela gostava de fazer nas horas vagas. Ela me disse que ela faz artesanato com material reciclável. Então, olha só, mulher talentosa aí de Provérbios 31, né? Pastora, muito obrigado pela sua disposição em nos abençoar hoje à noite. E depois que ela tiver a palavra, tanto a presbítera quanto ao Eldo, o pastor Eldo, fique à vontade para comentar alguma coisa que ela vai falar, ou também para fazer alguma pergunta daquilo que ela vai falar. E depois, no último momento, nós vamos estar orando. Eu tenho um pedido especial para nós hoje à noite, caso vocês também queiram compartilhar algum, tá bom? E aproveitando o nosso tempo, a presbítera já orou por você, pastora, então você já tem a palavra, fica à vontade, tá? Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que as pessoas vão ouvir e assistir. Como o reverendo Alessio comentou, hoje a gente vai falar sobre gratidão e
Não vou falar só sobre a oração de gratidão em si, mas gratidão de uma forma geral, e no final eu vou trazer uma aplicação como que a gente pode usar a gratidão em nossas orações. Primeiro eu quero começar esse tempo, né, agradecendo a Deus pela minha salvação, né, através de Jesus Cristo. Eu creio que esse é o maior milagre que a gente recebe, né, que Ele nos libertou do império das trevas e me transportou, né, para o reino da luz, né, do Filho do seu amor, como o apóstolo Paulo nos diz, né, e diz aos cristãos de Colossos. Eu sou também imensamente grata, já que a gente está falando de gratidão, né, ao Pai, por ter me dado uma família extremamente abençoada, né? Quem me conhece sabe que há 4 anos atrás eu morava num apartamento sozinha e o Senhor me concedeu uma família, né? Sou agradecida a Deus também por poder servi-lo aqui na IPI de Serranópolis como pastor auxiliar. Já é o 2º ano que eu estou aqui. Isso é uma grande bênção. E também estou imensamente grata a Deus pela oportunidade de poder compartilhar a palavra, né, do Senhor com cada um de vocês nessa noite e sobre esse tema tão relevante que é a gratidão. E quando a gente começa a pensar em gratidão, vamos à luz da palavra de Deus, a gente descobre que não somos tão gratos assim como a gente pensava que era, né? E isso é uma oportunidade de Deus falou primeiro comigo, para que a gente possa transmitir essa mensagem, né? E o Senhor faz uma sondagem nos nossos corações. E essa semana foi uma semana, assim, de analisar, né, tudo aquilo que Deus tem feito e, acima de tudo, tudo aquilo que Deus é na minha vida, o que Ele representa para mim. E eu quero ler o texto, a Grazi vai colocar aí para a gente, né, vai compartilhar aí uns slides de alguns textos bíblicos. E o texto base que eu escolhi para a gente começar nessa noite é Colossenses 3, versículo 15 e versículo 16. Que nos diz assim: e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formar um só corpo. E sejam agradecidos, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Aí eu destaquei aí, né, sejam agradecidos, e no finalzinho ele diz: cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Nesse texto aí, o apóstolo Paulo está dizendo que a paz de Cristo, né, que Deus nos dá, que Jesus Cristo nos dá a paz, e que a gente precisa ser agradecido. E essas outras palavras, né, cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração, tem a ver também com a questão de sermos agradecidos. E aí a Grazi vai colocar para a gente também que a gente precisa entender o que é gratidão. E aí, gratidão é a qualidade de quem é grato ou reconhecimento de uma pessoa por alguém que prestou um benefício, um auxílio, um favor, agradecimento. Então, é interessante a gente saber o que é a palavra gratidão. E aí, no sentido bíblico, a gente encontra outras palavras aí para expressar, né, que a gente encontra na Bíblia, que tem a ver também com esse sentido de gratidão, que é ação de graças, louvor, render graças ou bendizer ao Senhor. Tudo isso tem esse mesmo sentido quando a gente vai ler os textos bíblicos e tem esse mesmo sentido de sermos gratos ao Senhor. E aí, é bom a gente lembrar que gratidão não é algo natural nas nossas vidas. Não é assim, todo mundo é grato e porque eu tenho Jesus, meu coração encheu de gratidão. Não é uma coisa intencional para a maioria dos seres humanos. Existem, com certeza, pessoas que, por natureza, são mais agradecidas do que outras. Mas, em geral, a gratidão não é algo natural. E é só nós lembrarmos do início da nossa história, que é lá Eva no paraíso, né? Lá no Jardim do Éden. Eva, ela tinha tudo, absolutamente tudo que um ser humano pudesse desejar. Quem não gostaria de estar lá, né, no Jardim do Éden, quando a gente lê o Gênesis e vê tudo como é? Mas, em vez de ser agradecida por tudo que ela tinha, Eva deu ouvidos à serpente. Ela focou naquilo que ela não tinha, que era a única restrição que Deus havia dado a ela. Então, ela, em vez de agradecer por tudo ou por 99% do que ela tinha, ela focou naquilo que ela não tinha. Isso é um sinal de ingratidão.
A gente vê também, dentro do contexto bíblico, o povo no deserto, recebendo toda a provisão necessária, não só a provisão física, mas a presença de Deus. E mesmo assim, eles murmuravam o tempo todo. E a gente pode ver também a cura dos 10 leprosos. A Bíblia fala que Jesus cura 10, mas somente um volta para agradecer. 9, cadê os 9? Os 9 foram curados e é tipo assim, Jesus não fez mais do que a obrigação dele, ele opera milagres e os 9 foram embora viver sua vida. E aí, em Romanos 1, 21, a gente encontra assim, Paulo adverte que muitos conheceram a Deus, mas mesmo assim não glorificaram como Deus. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece. E não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Então, a gente vê no contexto bíblico exemplos de ingratidão. E temos ainda aí o copeiro-chefe lá do Gênesis 40, 23, que José, né, através de Deus, traz a revelação daquele sonho, mas o que o copeiro-chefe faz? Simplesmente esquece de José. Isso é uma ingratidão para com o ser humano. Então, a gente pode ser tão ingrato para com Deus, como ingratos para com o nosso próximo, ou com aquele que nos presta um serviço. Eu sei que a gente poderia citar diversos outros exemplos no contexto bíblico de gratidão e até mesmo no nosso dia a dia, mas acredito que esses que já citei, eles se tornam suficientes para a gente ver que a gratidão não é algo natural no coração do ser humano. Então, para nós, não é fácil ser grato, mas para Deus, essa questão da gratidão, o tema, o assunto gratidão, é levado muito a sério. E aí eu quero citar alguns textos bíblicos, a Grazi vai projetando aí para a gente, que nos convida à gratidão, ou que o autor, né, faz a sua oração de gratidão ao Senhor. E o primeiro está aí no Salmo 107:1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Colossenses 2:6 e 7. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele, se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:18, a gente vai ver, deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, o apóstolo, a Graça vai pôr o outro slide aí para a gente, o apóstolo Paulo está dizendo, deem graças em todas as circunstâncias. E, por fim, Colossenses 3:17, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, nós temos não só esses textos, né, a gente poderia citar muitos outros, sobre gratidão. Há alguns pesquisadores que dizem que aparece por volta de 93 vezes essa citação de deem graças, deem louvor, cante louvores, ação de graças, no contexto bíblico. Mas eu creio que esses que a gente citou já dá para a gente relembrar o quanto a Bíblia leva a questão da gratidão a sério, né? O quanto isso é importante para nós que somos filhos e filhas de Deus. Não podemos deixar de pensar nessa questão da gratidão dentro do contexto bíblico. Então, a gente precisa lembrar que a gente precisa ser intencional na questão da gratidão. A gente não pode sentar e esperar que um dia a gente vai acordar com o coração cheio de gratidão. A gente precisa ser intencional. A gente precisa lembrar todos os dias que o nosso coração deve estar cheio de gratidão. Esse ano, né, acho que a maioria sabe que eu tive Covid e foi um momento muito tenso. E acordar todos os dias naquele contexto era um motivo de muita gratidão, porque só quem teve para saber que é um negócio assim, você pensa, acordei, né? E aí você fala, Deus, obrigado. Eu acho que eu nunca agradeci tanto pela vida quanto naquele período, né? Que é um período muito tenso, graças a Deus não tive complicações, não fui para internação nada, mas é um contexto foi um contexto muito forte, né? Onde estavam acontecendo tantas perdas. Mas a gente não precisa esperar que esses momentos trágicos e difíceis aconteçam conosco para que a gente seja grato ao Senhor. Então, a gente precisa ser intencional em nossa vida de gratidão a Deus e também ao nosso próximo, né? E aí eu destaquei 3 pontos
ser bem presbiteriana, né? Brincadeira, gente. Eu destaquei 3 pontos de como podemos ser intencionais nas nossas orações. Gente, eu tinha tanta coisa para falar sobre gratidão que eu acho que a gente ia ficar aqui muito tempo. Então, eu tive que selecionar, e talvez se o pastor Alessio, o Elzo, ou a presbítera Graziela fosse fazer um estudo sobre isso, talvez estaria uma outra abordagem. Mas essa foi a que eu consegui fazer, tá? Em meio a tantas informações. Então, eu destaquei que para a gente começar a ser intencional na nossa vida de gratidão, a gente primeiro precisa ser grato por quem Deus é. Não tem como eu ter uma vida de gratidão se eu não sou grata, imensamente grata por aquilo que Deus, por quem Deus é. Acredito que para nós cristãos sempre nos encherá de gratidão quando nos lembrarmos de quem é o nosso Deus. Ou seja, quando olharmos para os atributos de Deus, seremos sempre gratos. Podemos destacar aqui a santidade de Deus. Gente, quando a gente olha que o nosso Deus ele é santo, 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 como diz Isaías, que o nosso Deus ele não peca, no Senhor não há variação de mudanças, isso deve encher o nosso coração de gratidão. Quando a gente lembra da onisciência de Deus, ou seja, que o nosso Deus sabe tudo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro, tudo está no controle dele. Quando eu lembro da onipresença, né, que Deus está presente em todos os lugares, está aqui comigo, está aí com cada um de vocês em suas cidades, que Deus é justo, que não há nenhuma injustiça da parte de Deus. E o que eu mais gosto, né, dos atributos de Deus, que Deus ele é todo-poderoso. O Deus que nos escolheu, que nos resgatou do império das trevas, ele é um Deus todo-poderoso. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, nada fugiu ao controle de Deus. E se isso não enche o nosso coração de gratidão, eu não sei o que mais pode nos encher de gratidão. Quando lemos a Bíblia e vemos quem é o nosso Deus, isso deve nos preencher de gratidão. O simples fato de sermos resgatados por esse Deus já deveria ser suficiente para sermos gratos. O Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo é perfeito e autossuficiente. Fomos escolhidos por um Deus que não erra, que não falha, que é Deus eterno. Irmãos e irmãs, só o fato de nos voltarmos ao que Deus é, já é suficiente para sermos gratos, enquanto filhos e filhas de Deus. Isso deveria, em vez de a gente se lamentar, né, pelo que não temos, como Eva fez, ou fazermos escolhas errôneas pelo que não temos, nós deveríamos ser gratos ao Senhor pelo fato de que Ele, sendo totalmente Deus, nos escolheu, seres humanos falhos, pecadores. O salmista, eu quero que a Graça coloque aí para a gente, no Salmo 95, 2 e 3, ele diz, vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Então, vamos sempre à presença de Deus com ações de graças. Vamos aclamar o nosso Deus com cânticos, porque o nosso Deus, como o próprio salmista diz, ele é o Senhor que é grande, que é perfeito, que nele não há variação, nem sombra, nem mudança, ele não tem problema de humor. Deus é sempre Deus. E aqui, em segundo lugar, eu quero que a Graça coloque aí para a gente precisa ser grato pela salvação de Cristo em nossa vida. A gente precisa olhar para nós, quem nós éramos e quem nós somos agora em Jesus Cristo. Antes de Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E esse segundo ponto, eu julgo extremamente importante na questão de sermos intencionais na nossa gratidão. É nos lembrarmos da salvação que Cristo nos concedeu. Não vejo como não sermos gratos quando nos lembramos de onde estávamos ou de quem éramos. Às vezes a gente está tantos anos na caminhada cristã que a gente começa a se perder ou a gente começa a se esquecer de quem nós éramos, de onde estávamos e de onde o Senhor nos tirou. E aí, Paulo nos mostra quem nós éramos sem Cristo e quem nos tornamos depois de Cristo. Isso está lá em Efésios 2, 1, 4 e 5. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto
que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Eu acredito que esse ponto aqui também é um ponto de despertar a gratidão no nosso coração. É nos lembrarmos que fomos salvos do império das trevas, fomos ressuscitados em Cristo da morte para a vida. Então, a gente precisa agradecer ao Senhor. E aí eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você agradeceu ao Senhor pela salvação que Ele te deu? Qual foi a última vez que você fez uma oração agradecendo ao Senhor pela vida que você tem nele? Muitas vezes, como eu disse, vamos caminhando na fé e vamos nos esquecendo, vamos tendo uma fé automática, uma fé do cotidiano, e vamos nos esquecendo de sermos gratos ao Senhor, porque Ele nos resgatou através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E precisamos nos lembrar disso nas nossas orações, precisamos nos lembrar disso no nosso cotidiano. Lembremos-nos sempre de agradecermos pela salvação que Cristo nos deu. E, em terceiro lugar, para sermos intencionais na nossa vida de gratidão, porque aí eu quero destacar isso, que a gratidão deve ser um estilo de vida. Nós devemos ser gratos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida ordinária, na nossa vida ativa que está acontecendo dia a dia. Não é um evento, não é um momento, é no nosso dia a dia. E é muito fácil, queridos e queridas, a gente se perder da gratidão. Porque nós temos desafios na vida. Quem aqui não os tem? Nós temos lutas diárias, o viver diário na família, né, com o cônjuge, com os filhos, nos trazem desafios. Mas isso não deve nos afastar e tirar de nós o espírito de gratidão. Então, em terceiro lugar, eu julgo ser interessante a gente pensar um pouco, e eu quero que a Graça coloque para a gente, que devemos, seja grato pelo que Deus tem feito. A gente precisa agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito em nossas vidas e pelo que Ele tem feito em nós, através de nós, quantas bênçãos Ele tem concedido. E creio que essa é a parte mais comum que nós fazemos diariamente, nas nossas orações. Quando agradecemos ao Senhor pelos seus grandes feitos, o nosso coração se enche de alegria. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Quando eu começo a lembrar dos grandes feitos do Senhor. Essa semana mesmo, né, que eu parei mais para dedicar à questão de fazer essa reflexão, né, esse tempo de estudo, eu pude olhar para trás e ver o quanto Deus foi bondoso comigo em toda a história da minha vida. O quanto o Senhor agiu no decorrer da história. Até as situações ruins e não ruins da parte de Deus, mas por escolhas erradas que eu fiz, foram o que redundaram em bênçãos na minha vida. Os nãos de Deus, né, os sims de Deus, foram tudo questões didáticas que o Senhor usou para me trazer até aqui, até o ponto que eu estou. Então, nós precisamos lembrar dos grandes feitos do Senhor do passado na nossa vida e lembrar daquilo que Deus tem feito diariamente nos nossos corações. O salmista Davi entendeu essa parte muito bem quando declara: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Esse é o Salmo 103, versículo 1. Esse texto, irmãos, deve ser um daqueles textos que a gente coloca em destaque na nossa casa, né? Que a nossa alma possa realmente bendizer ao Senhor. Bendizer ao Senhor por tudo. E o salmista diz: bendiga ao Senhor todo o meu ser. E não é só com a boca, é com as nossas atitudes no dia a dia. A gratidão pelos grandes feitos do Senhor é poderosa arma para afastar de nós o descontentamento, a murmuração e a ingratidão. Porque é muito mais fácil, eu acredito, a gente murmurar do que agradecer muitas vezes. Podemos e devemos ser gratos também pelas dificuldades e provações. Aí você vai dizer: aí o negócio está mudando de figura, né? Lendo sobre gratidão, em um site sobre comportamento humano, eu encontrei esse texto que achei bastante interessante compartilhar. Olha o que o site diz. A sensação de gratidão pode estar relacionada a todos os acontecimentos da vida de uma pessoa, que pode sentir-se grata também por experiências ruins que lhe trouxeram algum aprendizado. Assim, a gratidão pode estar relacionada não só às graças ou ajudas recebidas, mas a todas as experiências vividas por uma pessoa durante sua vida e seus relacionamentos.
Então, alguns fatos ruins que aconteceram conosco, ou que a gente julga que foi ruim, alguma dificuldade, alguma adversidade, a gente precisa olhar para ela com o espírito de gratidão, porque ela nos ensinou. Ela nos ensinou a resiliência, ou a maturidade, ou nos ensinou a depender mais do Senhor. Se a gente for olhar, algum aprendizado a gente tirou disso para a vida que nós temos hoje. Não estou aqui dizendo que a gente precisa sofrer para ser grato, mas as dificuldades vão vir, né? As adversidades. Então, que aprendizado eu vou tirar disso deve gerar gratidão no meu coração. Uma escritora, ela faz uma citação da autora Elizabeth Elliot, que diz assim: é sempre possível ser grata por aquilo que já temos, ao invés de reclamar por aquilo que não temos. Uma só dessas duas posturas é que se torna nosso hábito de vida. Aceite de forma positiva e ativa aquilo que lhe é dado. Permita que a gratidão seja o hábito em sua vida. Essa é uma citação de Mary, lá no livro, né, Gratidão, um estudo para mulheres de todas as idades. Então, a autora diz que a gente precisa focar naquilo que nós temos. Das grandes questões da ingratidão no nosso coração é a gente focar no que nós não temos. Eu queria ter isso. Você tem um carro, você quer ter outro carro. Você tem uma casa, você queria ter outra casa. A gente age igual criança, igual meu filho de 3 anos. Mamãe, a gente podia ter outra casa. Meu filho tem 3 anos, mas às vezes a gente age assim. A gente tem uma casa com 3 quartos, a gente quer uma casa com 5, não sei por quê, né? Eu vou na contramão dos outros, eu quero uma casa sempre menor, né? Mas as pessoas, a gente muitas vezes é assim, você tem uma calça jeans, você quer uma calça de brim, você tem uma calça assim, você quer outra. Então, a gente, muitas vezes, estamos sempre focando naquilo que não temos e esquecemos de louvar ao Senhor por aquilo que temos, ou sermos gratos por aquilo que já temos. Não estou dizendo com isso que você tem que ser passivo e não possa desejar coisas melhores, mas, às vezes, o nosso desejo de querer coisas melhores ou diferentes tem nos levado à ingratidão, à murmuração, ao lamento, à tristeza, ao desejo, né? Às vezes até desenvolve em nós a inveja. Você quer sempre ter a vida do outro, porque você não está satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que Deus tem proporcionado na sua vida. Então, a gente precisa entender e focarmos naquilo que temos. Claro, sem perder de vista, né, o trabalho, a luta, o desejo de querer algo diferente, mas que isso não seja a alegria da nossa vida, ou o foco da nossa vida. Querermos ter aquilo que não temos, ou sermos aquilo que nós somos, e esquecendo de agradecer todo o processo que Deus tem trabalhado em nós, né? O processo, aquilo que o Senhor tem nos dado, e o trabalhar de Deus também na nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa casa. Às vezes a gente fica parado perto do muro, olhando a grama do vizinho, enquanto a gente esquece de olhar a nossa casa, a nossa grama, a nossa vida e tudo aquilo que Deus tem feito em nós. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida com um olhar de gratidão. Agradeça por tudo em sua vida. Se você é filho e filha de Deus, você precisa entender que a gratidão tem que fazer parte da sua vida, tem que fazer parte da minha vida. Quando temos um espírito grato, temos o coração grato também, pelo que recebemos do nosso próximo. Então, quando eu sou grata a Deus, quando eu tenho foco correto na gratidão, eu vou ser grata a Deus, nós seremos gratos a Deus e seremos gratos também à ajuda que recebemos dos outros. Às vezes a gente está com o coração tão cheio de ingratidão, de focar no que não temos, que não somos, que não conseguimos ver aquilo que os outros têm feito por nós, né? Quanta ajuda nós recebemos. E aí a ajuda a gente pode pensar de diversas formas, emocional, espiritual, até mesmo financeira. Um carinho que as pessoas fazem por nós, seja na nossa casa, na nossa comunidade de fé, e a gente está tão envolto na ingratidão, ou num coração tão endurecido, que a gente não consegue ver as benevolências de Deus para as nossas vidas. Agora, de uma maneira mais prática, como que eu posso desenvolver a gratidão? Eu citei aqui algumas coisas, eu quero que a Grazi coloque para a gente. Primeiro, comece agradecendo diariamente. Faça disso um hábito. Todos os dias, agradeça. Agradeça por algo que você recebeu, agradeça por ter acordado vivo, agradeça por coisas simples, né? Por você ter o pão diário na sua mesa. Gente, assim, é formidável, sabe? Eu olho
e eu falo isso sempre para o Efraim, porque criança a gente sempre precisa estar ensinando intencionalmente, né? Eu sempre falo para o Efraim, filho, olha o tanto que Deus é bom, né? A gente tem pão e tem fruto para comer, olha que bênção. A gente pode passar manteiga no pão, a gente pode pôr queijo no pão. E, gente, isso parece uma coisa tão simples, mas a gente precisa, se a gente não tem um coração grato, a gente precisa começar a agradecer por coisas que a gente acha que é simples. Mas se a gente for olhar para o amplo, tem muita gente que não está tendo um pão com manteiga para comer de manhã. Então, se a gente tem um pão, uma manteiga e uma fruta, é motivo da gente agradecer imensamente ao Senhor. Então, comece agradecendo. Diariamente, faça disso um hábito intencional. Agradeça por pelo menos algo que aconteceu no seu dia. Se você quiser começar o dia agradecendo, ou termine o dia agradecendo, ensine a sua família a ser grata, ensine os seus filhos a ser gratos. Certa vez uma pessoa era uma adolescente, né? Tem um carro até bom. Eu não entendo muito de carro bom, não. Eu entendo de carro que me leva onde eu quero e não me deixa no meio da rua. Esse, para mim, é um carro bom, né? Mas eu sei que o conceito de carro bom ele é bem diferente do meu, né? Mas a pessoa tinha um carro muito bom e disse que o carro era desconfortável. Eu falei, gente, se esse carro é desconfortável, então, né, coitado dos outros, assim. Então, a gente começa a pensar que o que a gente tem não está bom. Mas agradeça a Deus pelo carro que você tem. Né? Agradeça a Deus pela comida que você tem todos os dias para oferecer aos seus filhos, à sua família. Agradeça pelo trabalho. Às vezes a gente olha para o trabalho como algo penoso. Né? O trabalho, muita gente acha que o trabalho é uma maldição. Gente, o trabalho é uma bênção, traz provisão para a nossa casa. Traz provisão, a gente precisa ter um bom relacionamento com o trabalho, um bom relacionamento com o salário. Mas isso é bênção de Deus nas nossas vidas. Em segundo lugar, sendo mais prático nessa questão de desenvolva a gratidão, faça o dia da gratidão. O dia da celebração, o dia da alegria na sua vida, faça o dia lembrando e agradecendo a Deus. Não que os outros dias você não vai fazer isso, mas faça desse dia uma disciplina de gratidão. Então, nesse dia, o que eu sugiro, e muitos estudiosos vão sugerir, né, dentro da questão da psicologia, da questão da filosofia também, tire um dia da sua semana e eleja esse dia como o dia da celebração, o dia da gratidão. Então, nesse dia, busque em sua memória todos os feitos do Senhor, pelas respostas de oração, pelos milagres, pela vida cotidiana, por você ter uma família, você poder brincar com seus filhos, você poder sair com seu cônjuge, pelas respostas de oração. Gente, a Torre Presbiterial de Oração tem sido uma bênção nessa questão de desenvolver a gratidão no nosso coração. Quantas respostas de oração a gente tem recebido na Torre? Quantas vezes a pessoa coloca um pedido e depois o pastor Alessio está tendo esse cuidado, né, de fazer essa busca, né, de o que aconteceu com aquele pedido, né, qual foi a resposta, e quantas respostas nós temos recebido daquilo que Deus tem feito. Agradeça. Quanto mais agradecemos, mais teremos motivos para agradecer, porque o nosso foco vai sair do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, vai sair de nós e vai passar para Deus. Então, quanto mais a gente agradece, mais a gente vai ter motivo de gratidão. Faça o dia da celebração ao Senhor. Faça da gratidão uma disciplina espiritual na sua vida. E aí, em último lugar, a minha sugestão faça um pote, um plano, uma lista. Não sei o nome que você vai dar para isso, da gratidão. O pote da gratidão eu acho interessante, porque você escolhe um recipiente qualquer, de preferência um recipiente transparente, né? E você escreve nesse pote lá gratidão, de maneira assim que você consiga ver. E todos os dias você lista ali, escreve no papelzinho uma gratidão e coloca lá dentro. E aí o propósito é que ao final de 6 meses, ou ao final de um ano, você comece a ler aqueles papéis, né, com aquelas gratidões que você fez a Deus, e você vai ver o quanto Deus fez, o quanto Deus trabalhou na sua vida, o quanto Deus agiu em nosso favor, né? E o quanto nós, ao final de um ano ou de 6 meses, nós vamos estar muito mais gratos ao Senhor. Porque a gente vai se lembrar, né, daquilo que Deus agiu, qual resposta Deus deu diante daquele pedido que tivemos. Porque a nossa memória ela é muito falha, ela nos faz esquecer facilmente daquilo que nós recebemos, principalmente quando nós estamos em momentos de adversidade.
Então, faça aí o pote da gratidão, um planner, uma lista, né, de gratidão, um caderno de gratidão. Aqui na nossa igreja mesmo tem uma senhora, certa vez eu falando sobre gratidão, ela testemunhou que ela tem um caderno, onde ela anota as suas orações e depois ela anota lá embaixo, né, as respostas e a gratidão, né, a Deus por aquilo que Deus respondeu. Então, isso é muito interessante, porque a gente volta e meia, principalmente nos momentos de adversidade, a gente pode voltar nesse caderno, ou nesse plano, ou nessa lista, e saber, né, reafirmar a nossa fé. Não que Deus precise nos provar que Ele é Deus, ou que Ele pode fazer, não, isso alimenta a nossa fé nos momentos de dificuldade, é para nós, né, quando a gente recorre, a nossa memória recorre àquilo que Deus faz, nos fortalece. Novamente lembrando, né, de quando eu estava com a Covid, o que me fortaleceu muito foi lembrar que Deus já tinha me livrado de diversas situações, que Deus tinha sido misericordioso comigo e que, independente do que acontecesse, Deus estava com a gente, né? Deus estava lá na nossa casa, nos guardando, né? Deus poderia ter nos livrado da Covid? Sim, mas a prova é o Senhor permitir que a gente tivesse. E Deus foi menos Deus? Por isso, não. Então, o que me fortaleceu foi lembrar de que o mesmo Deus que esteve comigo em diversas outras situações era o mesmo Deus que estava ali com a gente, na nossa casa, nos guardando, cuidando da gente, apesar disso, né? Então, isso são algumas sugestões práticas de como a gente pode desenvolver a gratidão nas nossas vidas, né? E se você tem alguma outra sugestão, né, você que está aqui com a gente, você que vai ver isso depois, você pode enviar para a gente ampliar nessa lista aí de como podemos desenvolver a gratidão. E aí, em um último momento, eu quero falar sobre a questão da oração. Porque tudo isso que foi dito até agora, irmãos e irmãs, não está fora da oração. Está dentro da oração, porque a nossa vida deve ser, quando eu falo de gratidão, de lembrar dos feitos do Senhor, de lembrar do que Deus faz, de quem Deus é, da nossa salvação, tudo isso é ato de oração ao Senhor. Mas quando formos orar, precisamos lembrar de agradecer ao Senhor por aquelas 3 esferas que eu citei anteriormente. Não podemos, é claro, incorrer no erro de fazer das orações de gratidão ou de ações de graças ou de louvor algo mecânico ou engessado. Aquele negócio que você vai repetindo, 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 né? Sem alma, sem sentimento, sem ser algo verdadeiro. É de extrema importância que realmente estejamos gratos por quem Deus é, porque Ele nos salvou e por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. E fala de uma maneira mais específica da torre de oração, quando começarmos o nosso momento, né, de oração, quando a gente fizer o nosso tempo de adoração, de confissão, é interessante que a gente inclua ali, antes da gente entrar no período, né, de intercessão, orações de gratidão ao Senhor. Oração de gratidão por pertencermos à torre, porque quem está na torre sabe a bênção que é fazer parte da torre presbiterial. Não é algo místico, né? Nossa, eu estou na torre, eu sou mais santo que os outros, não. Mas é um tempo que Deus tem usado para trabalhar nas nossas vidas. É um tempo que Deus tem usado para nos mostrar o quanto Ele ainda age em nosso meio. Então, não tem nada místico na torre de oração, mas tem um comprometimento de homens e mulheres uns com os outros no corpo de Cristo. E quando a gente está nesse período de oração da torre, é interessante que a gente inclua nas nossas orações um tempo de gratidão ao Senhor. E como eu disse anteriormente, se nós olharmos para a própria torre, né, para os pedidos que são colocados ali, nós teremos muito que agradecer ao Senhor. Pois o nosso Deus tem respondido às nossas orações, o nosso Deus tem feito milagres ali na torre, né? A gente tem recebido diversos testemunhos. Então, para terminar, eu quero que a Grazi coloque aí o último slide, né? Seja grato, louve ao Senhor, dê a Ele ações de graça, troque o murmúrio pela gratidão. A gratidão é uma atitude totalmente espiritual. Que Deus continue nos abençoando e nos encha, né, enche o nosso coração de espírito de gratidão. Obrigada, que Deus continue nos abençoando. Pastor Alessio? Amém. Eu vou, antes de abrir aí para o pessoal, tanto a Grazi quanto o pastor Eldo, comentar ou perguntar, eu queria simplesmente dizer obrigado, ser grato pela sua excelência em fazer as projeções, e facilitou muito aqui, eu acompanho, eu costumo anotar, mas muita coisa não precisa anotar porque já estava projetado.
Muito obrigado, viu, pela excelência aí no preparo da palestra. Eu abro então para o pastor Eldo ou para a presbítera Graziela. Depois eu faço as minhas últimas considerações antes da gente orar. Fiquem à vontade. Está de parabéns. Eu esperava mesmo isso de você, né? Quem te conhece sabe, né? E você não deixou nada para ninguém, né? Você englobou tudo, né? Ser grato a Deus pelo que Ele é, pela salvação e pelo que nós temos, né? Aquilo que recebemos dele. Se conseguirmos fazer isso daí, seremos gratos. O problema é que em tudo isso o pecado trava e muitas vezes, né, nas nossas limitações. Nós, sabendo quem Deus é, não o reconhecemos como Deus muitas vezes, né? Achamos que os nossos problemas vão nos engolir, que são maiores do que o próprio Deus, né? Esquecemos muitas vezes de entender que o maior presente nós já recebemos e ainda a gente muitas vezes trata Deus como devedor de alguma coisa. Estamos sempre correndo atrás de coisas, né? Não somos nunca satisfeitos com aquilo que nós temos. Então, tá aí uma boa oportunidade, né, da gente rever a vida e rever as nossas ações. E é sempre bom ouvir, porque nesses momentos que nós temos um choque da realidade, né? E nos faz repensar. Segunda-feira, toda segunda-feira eu faço jejum. E segunda-feira passada eu fiz jejum por gratidão. Não um jejum para pedir alguma coisa, mas um jejum para agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito, permitido na minha vida. E esse é o caminho. É por aí mesmo. Pode pregar esse sermão na igreja. Está pronto já. E ela estava preocupada com o que falar. Pastor Eldo, não sei, como é que eu começo? Aqui é muita coisa, pastor. Eu que vou ter que perguntar para você como é que eu faço as coisas. Mas foi muito abençoador, viu, Ana? Como sempre, você tem esse dom, né, de nos abençoar. Deus continue te fortalecendo. Amém. Quando a Ana Cecília deixou a segunda igreja, não sei se ela se lembra, numa reunião do presbitério, eu disse que ela tinha me ensinado a ser mais crente. Ela continua me ensinando, né? Primeiro a depender de Deus totalmente e agora ser grata sobremaneira, né? Realmente foi abençoador, essa é a palavra que mais cabe. Esse semestre, especialmente para mim, foi motivo de muitas bênçãos, de muita gratidão. E ouvir isso da Ana Cecília tão didaticamente, como o pastor Alessio falou, né, com essa preocupação dos slides, né, e a forma como ela apresentou, me faz pensar ainda muito mais de que as coisas tendem a vir com maior facilidade quando nós tendemos a ser mais gratos constantemente. É isso. Parabéns, foi lindo. E aproveitando, né, gratidão a Deus pela sua vida. Amém. Tudo Tá que... da gratidão, gente. Estou aprendendo, hein? Tudo que o pastor Eldo e a presbítera mencionaram, eu também concordo. Uma coisa que eu percebi, embora não a conheça tanto tempo ainda, Ana Cecília, é que você é uma mulher de oração. E acredito que
Quando nós temos essa intimidade com o Senhor, Ele mostra o nosso pior de nós para sermos o melhor em Cristo. E só a oração nos dá esse privilégio, né? Então, eu queria parabenizá-la. A senhora fechou com chave de ouro o nosso último encontro. E não vou precisar acrescentar nada do que o pastor já disse, e a presbítera também, porque eu concordo plenamente com o que eles disseram. Eu só queria colocar um detalhe, à medida que a senhora foi falando, trouxe isso na minha mente. Acredito que a nossa maior dificuldade de sermos gratos seria o nosso orgulho, porque normalmente as pessoas que são mais ingratas são as orgulhosas, aquelas que se colocam no direito de ter o que elas têm, e por isso elas não vão agradecer, jamais. Eu acho que vai exatamente com aquilo que o pastor Aldo mencionou do pecado, né? Esse é o nosso entrave maior de sermos gratos como deveríamos, especialmente pelo que nós já temos. E eu iria na mesma linha que a senhora foi. Gratidão a Deus por quem Deus é, pela salvação e pelo que Ele tem feito. E como o pastor mencionou... aqui no meu estudo aqui a questão do orgulho e do pecado. Ok. E como o pastor mencionou, já está pronto. Eu vou aproveitar para incluir no nosso livreto de oração, vou salvar isso para um sermão, futuro sermão de gratidão. Ok, muito obrigado, viu, mais uma vez pela bênção desse momento. Nos abençoamos. Alguém tem alguma pergunta para ela? Vamos aproveitar. Pergunta não, eu só quero falar para ela aproveitar que ela está já no pique de escrever o sermão, escrever a mensagem de Natal para mim também. Olha aí a Grazi aproveitando a oportunidade para isso. Esse povo está com preguiça demais, pastor. Só tem 5 até agora. 4,5. É o final do ano, Grazi. A gente chega assim, caindo pelas tabelas. Ah, não, pelo amor de Deus. Concordo, final do ano. A Grazi não tem nenhuma pergunta. Pastor Eldo, quer aproveitar e perguntar alguma coisa para a Ana Cecília? Não perguntar, não. Só agradecer mesmo. Ok. Bem, então a gente pode passar para o nosso último momento, né, desse encontro, que seria orarmos. Primeiro, sermos gratos a Deus. Segundo, a gente pedir a Ele. Alguém tem algum pedido pessoal por alguém que vocês conheçam? Eu tenho 2 aqui, que eu queria aproveitar esse momento para nós intercedermos. Eu quero, pastor. Uhum. Eu tenho uma cliente, né? Eu faço artesanato, como eu disse, e ela já alguns dias pediu oração, coloquei ela até na torre, que a filha dela estava se cortando, né? E ontem ela levou a menina ao psiquiatra, tem 13 anos. Aí a menina confessou que gosta de menina, e aí hoje ela me mandou uma mensagem de oração que a menina tentou suicídio, né? A menina tem 13 anos. Então eu gostaria que a gente pudesse orar, né? Para que Deus entrasse ali, né? Com graça. Eu não sei se eles conhecem a Cristo ou não, né? Não sei qual é o contexto espiritual ali. Mas para que Deus entrasse com graça e misericórdia na vida dessa menina, né? Ela chama Ana Clara, para que houvesse um milagre ali naquele hospital, né? Não sei a situação que ela está, né, agora, porque isso foi à tarde, não tive tempo de mandar mensagem, mas para que a gente pudesse orar, né, para que Deus alcançasse o coração ali daquela adolescente e desses pais também, por tanta coisa assim, né, de ontem para hoje. Ok. Eu vou estar orando pela Ana Clara e pela família dela. Pastor Eldo ou a presbítera? Eu é só gratidão. Não sabe mais nada. Ok. Eu já sou funcionária do Instituto, viu, gente? Eu já estou contratada oficialmente. Amém. Tá vendo? O meu também é gratidão. Chegando no final de ano, né? E foi um ano... Para mim foi um ano, como a Ana Cecília citou, né? Eu
eu acho que tenho lembrado sempre disso, né? De que esse ano para mim foi um ano interessante, né? Deus me deu neste ano uma oportunidade de viver mais. Em abril tive internado e passei momentos difíceis e aqui estou, né? Aqui estou seguindo a vida, graças a Deus por isso. Eu vou pedir para o pastor Eldo, desculpa, agradecer pelo que o senhor mesmo compartilhou e pelo que a Grazi compartilhou. Eu tenho dois pedidos, irmão. Seria, primeiro, eu não sei se vocês viram nos noticiários a situação de uma cidade ali no sul da Bahia, que é Itamaraju. Eles estão em estado de calamidade devido às chuvas constantes ali. E eu conheço o pastor da IPI dessa cidade, o pastor Wellington. Interessante que no último ano que ele estava no presbitério que eu fazia parte, ele saiu, estava indo para essa cidade. E hoje eu entrei em contato com ele e é interessante como a igreja tem sido um porto de refúgio lá, em meio às famílias que perderam casas. Até agora já foi noticiado 3 mortes. Então eu gostaria que nós orássemos pela situação dessa cidade, lá no sul da Bahia, Itamaraju. Se eu não estiver enganado, também está afetando Porto Seguro, que é bem próximo. E no grupo de coordenadores do MNO, nós levantamos um clamor e também orar e agir. A gente contactou a IPI, a Ação Social da IPI do Brasil, e eles já estão tomando providência de como dar esse suporte para o reverendo Wellington lá. Eu gostaria que nós orássemos também nesse sentido, para que esse momento seja uma oportunidade para que a igreja seja relevante nas famílias que eles sofrem com essa situação toda e que seja um prato cheio para o evangelho, para a salvação de muitos. Esse é o meu desejo. E o segundo pedido, hoje de manhã, conversei com a avó dessa criança, o nome dele é Daniel Broa, é uma família que eu sou amigo, lá do sul de Minas, e da última igreja que eu pastoreava, e a avó me disse que a criança ela não tem nenhum ano ainda de idade, ela foi diagnosticada com câncer cerebral. Os pais são cristãos, pertencem também à IPI de Machado, a quarta IPI de Machado, mas uma situação muito delicada, que eles estão sofrendo muito. Ainda não se sabe a data da cirurgia, então eu gostaria que nós orássemos nesse sentido pela família. A mãe chama Keniara, o pai chama Diego, e a criança é Daniel. Que nós orássemos pela família, orássemos pela situação, né, do Daniel, pela misericórdia do Senhor nesse quadro e por todos os pormenores, né, dessa situação. Eu gostaria de pedir para a Ana Cecília, se ela pudesse interceder em favor desses dois pedidos, tanto pela cidade de Itamaraju, pelo pastor Wellington e pela sua igreja, e também por essa situação dessa criança e dos seus pais. E aí eu vou orar pelo que você compartilhou em relação à Ana Clara. E eu gostaria que a gente começasse com gratidão, o pastor Aldo fizesse isso, pelos motivos que nós já compartilhamos. Em seguida, eu oro pela Ana Clara, e aí a Ana Cecília oraria pela cidade de Itamaraju e por essa família do Daniel. Pode ser? Deus amado, diante de Ti, Pai, nós nos coramos de vergonha. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Sim, Pai. Perdoa, Senhor Deus, a forma com que nós tratamos as coisas e a forma com que nós deixamos de tratar as coisas. Fazemos aquilo que desagrada a Ti e deixamos de fazer aquilo que agrada. Muitas vezes levamos a vida, Senhor Deus, e não paramos
para agradecê-lo, Senhor Deus, por tantas bênçãos. Verdade, Pai. Perdoa, Senhor Deus, nossas incoerências. Perdoa, Senhor Deus, a maldade do nosso coração. Perdoa-nos. Porque muitas vezes o pecado, Deus, grita mais alto. E nós, muitas vezes, Senhor Deus, ouvimos o pecado, Pai, e atendemos. Mesmo lutando contra, Senhor Deus, nós vamos cedendo aqui, cedendo ali, e deixando a Deus de fazer aquilo que realmente deveríamos fazer, que era ter uma vida e um espírito de gratidão a Ti, Pai. Verdade, Pai. Nós somos um povo, Pai, que tem tudo para viver a nossa vida somente em gratidão a Ti. Aliás, nós nascemos para isso, Senhor, que recebemos do Senhor o bem maior, sem merecimento nenhum, sem nada, ó Deus, que pudéssemos responder e dar a Ti alguma coisa. O Senhor nos deu tudo de graça, Senhor Deus. O Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu a salvação em Cristo Jesus, a eternidade. O Senhor tem nos dado, ó Deus, o ar para respirar, a inteligência, a saúde para trabalhar. O Senhor nos dá, ó Deus, a capacidade de construir coisas, de resolver coisas, de decidir sobre elas. O Senhor nos dá, ó Deus, a alegria de constituirmos família, alegria, Senhor Deus, de termos os nossos cônjuges, nossos filhos. Sim. Particularmente a mim, ó Deus, os netos, que têm trazido tanta alegria ao nosso coração. O Senhor tem nos dado, ó Deus, o privilégio de servir o Senhor na igreja, o privilégio, ó Deus, de sermos pessoas que temos recebido do Senhor, ó Pai, o privilégio de ministrarmos na igreja, de pastorearmos o Teu povo, Senhor Deus. Senhor, tão tantas coisas que nós deveríamos parar para pensar. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós não temos feito dessa maneira, Senhor Deus. Agradecemos a Ti pela vida, Senhor Deus, e eu agradeço pelo ano que o Senhor me deu, Pai, pelas vitórias, pelas lutas, pelas conquistas, pelas experiências. O Senhor me deu a graça de crescer mais, Pai, por intermédio das provações. Obrigado pelas provações. Amém. Obrigado pelas dificuldades, Pai. Obrigado pelas coisas que não deram certo, Senhor Deus, porque o Senhor tem, nestas coisas, o Senhor tem me ajudado a tentar ser melhor, a construir melhor meus pensamentos. Obrigado a Deus por esta noite, obrigado pela vida desses irmãos, obrigado pela vida da Graziella, o tanto que ela tem nos ajudado. Obrigado a Deus por conhecer o pastor Alessio, obrigado por trazê-lo, Senhor Deus, juntamente conosco. Obrigado a Deus pela tua serva, Ana, Senhor Deus, pela vida do José, Pai, que o Senhor colocou na vida dela, pelo Efraim, que veio trazer alegria ao coração deles. Obrigado pela igreja de Serranópolis, que tem dado a oportunidade para ela ministrar, Senhor Deus, pastor Deusmar, que abriu o coração, Pai, para que realmente pudessem trabalhar juntos. Obrigado por tudo, Deus, pela vida, obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Deus, pelo alimento que nós temos. Obrigado, Deus, porque nós temos mais coisas do que precisamos, Pai. Verdade, Pai. Nós não precisamos de tudo que temos, Senhor Deus. Ajuda-nos a ter um coração agradecido, Senhor Deus. Amém. Desperta a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de chegarmos agora com ousadia diante do trono excelso que o Senhor ocupa. Obrigado pelo privilégio que nós temos de saber que o Senhor já é excelso, o Senhor já está acima dos céus, mas mesmo assim o Senhor se faz presente no meio dos contritos, dos humildes. O Senhor faz de momentos como esse lugar da tua habitação, Pai. Jesus. Louvamos o Senhor por esse privilégio, Pai. Amém. Senhor, nós te rogamos, suplicamos pela vida da Ana Clara. O Senhor está nesse instante com ela no hospital.
Amém, Pai. assistindo essa criança. O Senhor sabe os seus pensamentos, os seus conflitos internos, externos. Tu sabes a angústia que essa família está passando diante desse quadro. Oh, Senhor, livra a Ana Clara do mal. Livra a Ana Clara dela mesma. Livra a Ana Clara, Senhor, de qualquer sentimento de suicídio. Pai, que esse momento de dor, esse momento de dificuldades que eles têm passado, que seja um prato cheio para que eles experimentem da graça em Cristo Jesus. Pai, nós oramos que o Senhor dê meios, use recursos, use a igreja de Serranópolis, use os relacionamentos próximos e distantes para que essa moça ouça do evangelho glorioso e poderoso de Cristo Jesus. Pai, que teu Espírito Santo venha derramar sobre esse coração o teu amor imensurável, um amor que ela jamais sentiu dos seus pais, um amor que ela jamais sentiu de qualquer pessoa que talvez ela tenha projetado e não tem sido correspondida quanto a esse amor. Oh, Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia da vida da Ana Clara. Amém. Pai, faça com que hoje à noite, Senhor, haja festa no céu, porque o teu filho pode ser reconhecido, dignificado como o Senhor e Salvador dessa menina, Pai. Amém. Nós oramos que o Senhor não permita, Senhor, não permita que esse quadro piore, mas seja glorificado nessa situação, Senhor, para que também essa família possa render ao Senhor a gratidão de quem o Senhor é, da gratidão da salvação e da gratidão pelo que o Senhor há de fazer na vida dessa menina, da história dessa menina, Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso, infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando, Pai, porque o Senhor está mais interessado na glória do Teu nome, na santidade do Teu nome, na expansão do Teu reino, no cumprimento da Tua vontade do que qualquer um de nós aqui. E nós te pedimos, Pai, no nome precioso de Jesus, em favor dessa família, em favor dessa adolescente, Pai. E faça com que essa menina ainda possa ser instrumento do Senhor na vida de tantos, Pai, que nós temos ouvido desse triste quadro, Pai, que muitos adolescentes estão enfrentando. Faça isso, Pai, para a glória e louvor do Teu nome que nós te pedimos em Cristo Amém. Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença em oração. Clamamos a Ti por aquela cidade, Senhor, ali no sul da Bahia, por aquelas adversidades, Deus, aquelas lutas que eles têm enfrentado, aquele tempo, Pai, que eles têm enfrentado. Que o Deus de toda graça, de toda misericórdia, os assista ali, Pai, naquele momento. O Senhor tem poder para fazer cessar, Senhor, toda chuva, toda dificuldade. Sim, é O verdade. Senhor tem poder, Pai, porque isso é um fenômeno controlado pelas mãos do Senhor, Pai. Sim, E aquele povo ali, veja tudo isso, a glória do Senhor sendo manifesta ali. Abençoe, Senhor, aqueles que perderam entes queridos, que o Senhor console e conforte. Amém. Abençoe a vida do pastor Wellington, Senhor. Derrama do teu espírito com graça, com força, com espírito de sabedoria, de entendimento. Te agradecemos porque a tua igreja ali tem sido uma resposta, tem sido uma porta aberta para abençoar a vida daquela população. E que através disso o teu nome seja glorificado, Pai. Abençoe Amém. o teu filho e abençoe aquela igreja, Pai, cada irmão, cada irmã, que eles sejam realmente resposta do Senhor, Pai, nesse momento de aflição, Pai. Que o mover do teu Espírito seja ali sobre aquela cidade, Pai, trazendo provisão emocional, espiritual, financeira, Senhor, que recursos sejam levantados e enviados para socorrer aquela população ali, Pai. Cremos no milagre do teu Espírito Santo, porque assim tem sido, Pai, ao longo da história, ao longo das tragédias, das adversidades. O Senhor não tem desamparado, Pai. Pedimos também pela vida do Daniel, Pai, aquela criança. Deus, o Senhor tem o poder de cura nas tuas mãos. Sim, Senhor. O Senhor tem poder de milagres nas tuas mãos. E é isso que clamamos nesta noite. Que o Senhor possa operar um milagre, Senhor, na vida daquela criança. Abençoe juntamente com ele os seus familiares, Deus. Sim. Renova a fé, renova a esperança, a confiança. Traga no coração deles a memória, Pai, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que Tu és. Abençoe, Senhor, se ele precisará passar por cirurgia, que o Senhor abençoe os médicos, abençoe os anestesistas, todos envolvidos no processo. Sabemos que o Senhor tem poder para curá-lo, Pai, mesmo antes dele entrar no centro cirúrgico, mas sabemos também que o Senhor
pode curá-lo, Deus, através da cirurgia. Nós clamamos nesta noite por um milagre sobrenatural do teu Espírito na vida dele. Amém. Amém. Sabemos que tudo está no controle das tuas mãos. Abençoe a família com graça, com força, com renovo, Pai, para louvor da glória do próprio nome do Senhor em toda essa situação. Eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, eu diria, na verdade, eu ouvi essa frase: o que é bom dura pouco, mas é uma frase errada, porque o amor do Senhor dura para sempre. Então, e eu queria agradecer a presença de vocês, mesmo que virtualmente. Queria registrar aqui a minha gratidão ao departamento, ou secretaria de comunicação, onde a presbítera Lázara, nossa, onde eu tirei esse nome? Aonde que eu tirei esse nome? Eita, Grazi. Ô, Grazi, férias urgentes. Ô, Grazi, procura o seu pastor e reclame para ele disso, viu? Eu vou direto do presidente do presbitério, não sou doido. Presbítero Lázaro. Isso acho que vai virar meme ainda no nosso presbitério. Agradecer a presbítera Graziela pelo suporte aí. Ainda bem que eu já conto com a minha ressurreição mesmo. Agradecê-la, viu, Grazi, pelo seu suporte. Imagina. Sabe, em todos esses 4 encontros que nós tivemos. Muito obrigado desde o link do Zoom, desde a divulgação, de tudo que você tem feito. Muito obrigado, viu? Queria registrar também aí o apoio do nosso presidente, que eu vou orar para que ele permaneça, mesmo que resiliente, né? Não adianta. Eu vou orar para que Deus faça a vontade dele, não a sua. Então, eu queria agradecer aqui. Muito obrigado, viu, pelo seu apoio. Só o Senhor sabe da minha gratidão de ter, primeiro, um homem de oração e, segundo, ter o presidente do nosso presbitério que apoia esse ministério de oração. E, mais uma vez, agradecer pela pastora Ana Cecília. Ainda vou pensar num segundo nome para você, viu? A Grazi já tem a Lázara, agora vou pensar num nome para você. Marta. Tá mais para Maria, viu? Tá mais para Maria. Agitadinha, não vai aí, não. Agitadinha, Então, muito obrigado, viu, pastora, pela bênção das suas palavras hoje à noite. Eu fui abençoado, acredito que, como já foram ditos, né, já foi dito, né, todos fomos. E é isso. Pastor Alex. Sim? Eu quero agradecer, né, ao pastor Leosmar por ter emprestado tempo para que ficasse mais confortável a transmissão hoje, né? E vocês não conhecem, mas eu quero deixar registrado também meu agradecimento a Deliane, que saiu da casa dela numa sexta-feira à noite, né? E veio aqui abrir o tempo para que eu estivesse aqui. Deus abençoe, né? Aí veio de Serra Nova. Chama a Deliane aí para a gente ver ela. Eu ia falar isso. Ver, Deliane, vem cá. Ela é tímida, gente. Ela vai vir aqui dar um oi para vocês. Ela vai fazer só assim, ó. Ela é menor do que eu, gente. Não sei como que ela consegue. Oi, Deliane. Obrigado, viu? Então é isso. Obrigadão, viu? Ok, então eu me despeço de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. E até a segunda edição, se Deus quiser. Até o ano que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.